sabe que, ao abraçar o projeto do Flamengo, está a abraçar, tal como há bocado falávamos aí em estúdio, o maior projeto da sua carreira. O Paulo nunca treinou um clube da dimensão do Flamengo. E ele sabe, e aqui está a minha visão pessoal desta questão, é que se ele tiver sucesso no Flamengo, vai abrir as portas do futebol europeu. E qual é a diferença entre ele e o Abel desse ponto de vista? É que o Abel treinou em Portugal, treinou na Grécia, portanto, teve ali um circuito muito pequeno, e o Paulo não. O Paulo já chegou ao grande espaço da Liga Italiana, treinou a Fiorentina, que é um clube histórico, treinou o Bordeaux em França, que é outro clube histórico, apesar de ser em crise, na altura em que ele treina, e não hoje as coisas ainda não estão totalmente ultrapassadas, mas ele sabe que, com o currículo que tem, com os conhecimentos que tem na Europa, muito possivelmente ele, tendo sucesso no Flamengo, abre as portas do campeonato alemão, do campeonato inglês, ou do campeonato italiano, ou do campeonato espanhol. E esse, admito, será o próximo objetivo da carreira dele. Se ele levasse a Polónia ao campeonato do mundo, não estava a fazer mais do que a sua obrigação. Se conseguisse chegar a umas quartas ou umas meias do campeonato do mundo, que seria dificílimo, acabaria por ter o tal mercado que ele provavelmente ainda ambiciona, mas a verdade é que no Flamengo, num projeto que ele irá começar já a trabalhar no imediato, que engloba uma época desportiva, ele tem muito mais hipóteses de fazer a tal ponte, conquistando títulos, algo que ele na Polónia não iria conseguir. Ninguém está à espera que a Polónia vá ser campeã do mundo, e será praticamente impossível que isso venha a acontecer, mas no Flamengo ele tem a hipótese de conquistar já o estadual, tem a hipótese de conquistar depois o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E é com estes três principais pontos que o Paulo vai atacar esta experiência no Brasil, sabendo que, se o conseguir, igual a Jorge Jesus, pode juntar aqui a vitória na Copa do Brasil, que o Jorge Jesus não conseguiu atingir, e ainda tornar esta viagem pelo Flamengo, esta aposta no Flamengo, uma aposta totalmente ganha. E eu creio que ele, no mercado europeu, não teria a hipótese de lutar e de estar num clube da dimensão do Flamengo, porque o Flamengo equivale aos maiores clubes da Europa. Muito bem, a última pergunta de Caê Mota. Se tiver, né? Ah, se não tiver, eu tenho. A gente inventa. Rui, você falou já algumas vezes da questão Gabriel e Pedro, assim, eu queria te perguntar um pouco sobre características desse 1, assim, porque a gente falou que podem jogar junto ou não, o Pedro de sua preferência, mas esse 1 do Paulo, ele é um mais estático, que aí encaixaria muito mais com o Pedro, aquele mais homem de área que faz o pivô, ou é um que flutua mais, que é como o Gabriel gosta de jogar com o Bruno Henrique, às vezes até o próprio Bruno Henrique entrando nesse papel de 1 e o Gabriel saindo. Como que você vê esse 1 do Paulo Souza? E também pedir que você falasse um pouco da comissão técnica dele. A gente sabe que ela foi uma comissão formada por onde ele passou pela Fiorentina, ele pegou um profissional, passou pelo Bordeaux, pegou outro, passou pela China, pegou outro. Como é que foi essa montagem dessa comissão e como é que é essa comissão técnica dele? Certíssimo, até porque estava a passar as imagens, posso-te explicar. O Manuel Cordeiro trabalha com o Paulo praticamente desde o início, é português, era o analista de equipas adversárias do Paulo Sousa e foi promovido a auxiliar principal. Mas o principal cérebro da equipa técnica, depois da saída do Nacho Torrenho, que era o principal adjunto do Paulo e que foi substituído pelo Manuel Cordeiro, que passou de analista a treinador adjunto, o Víctor Sanches, que é alguém que trabalhou no Espanhol de Barcelona e que tem a escola do Barcelona de treinadores, é o principal cérebro desta equipa técnica. Os dois preparadores físicos, o António Gomes e o Luís Sala, eu já não os conheci, mas são treinadores que vêm da escola quer do Víctor Sanches, quer do Nacho Torrenho, que era o antigo adjunto principal do Paulo Sousa. Portanto, são homens da confiança quer do Paulo, quer da restante equipa técnica. O Paulo Grilo, curiosamente, é português, mas trabalhava no Bordeaux e foi pescado pelo Paulo Sousa. É especialista no treino de guarda-redes, é considerado, nós dizemos guarda-redes, vocês dizem goleiros, é o treinador responsável e é muito considerado aqui em Portugal como um dos principais treinadores de goleiros, não só do futebol português, mas também do futebol europeu. É alguém muito competente que eu creio que terá também um papel muito importante, não tanto na questão do Diego Alves, por ser já um guarda-redes tremendamente experiente, mas, por exemplo, na questão do Hugo, que me parece que é um guarda-redes que tem todas as condições para evoluir, e creio que poderá ter aqui um papel muito, muito importante o Paulo Grilo. Em relação ao analista italiano, o analista italiano entra na equipa técnica quando o Manuel Cordeiro
passa de analista para treinador adjunto. Era preciso cobrir ali uma lacuna e eu creio que o Paulo conhece-o na altura da Fiorentina e a partir daí passa a trabalhar com o Paulo e com a sua equipa técnica. É uma equipa técnica muito multidisciplinar, ou seja, com elementos que conhecem muitas áreas e, por exemplo, vou-vos dar um exemplo de lateral. Enquanto trabalhei com o Paulo Sousa, por exemplo, o Paulo era alguém que via outras modalidades, ou seja, basquetebol, futsal, handball, para tirar aspectos específicos desses jogos e transportá-los para o futebol. Portanto, é alguém que estuda muito o jogo, para além da questão de ser treinador principal das equipas, de administrar os treinos, disso tudo. O Paulo, por exemplo, naquele período em que não trabalhou entre a saída do Leicester, quando ele começa a carreira a nível internacional no Championship e a entrada na Hungria, o Paulo passou muito tempo a estudar outras modalidades, por exemplo, a pensar diferentes estruturas táticas para poder encaixar. E, por exemplo, lembro-me que na altura chegámos a falar sobre isso, a questão de, por exemplo, até chegar a colocar alas no jogo interior da equipa, de forma a acelerá-lo com mais veemência. E, por exemplo, o Paulo é alguém que procura estar sempre a inovar e ter com ele pessoas que o façam pensar. Mas do meu ponto de vista, e cá está, eu já estou desligado da equipa técnica do Paulo há muito tempo, mas creio que o Víctor Sejas, que já na altura tinha um papel importantíssimo, mesmo podendo não ser apresentado como o adjunto principal, é claramente o braço direito do Paulo Sousa nesta equipa técnica que chegará ao Flamengo. Rui. Não sei se ficou mais alguma questão para eu responder. Já sei. Era a questão do avançado, que é muito importante. Por norma, o Paulo prefere um avançado móvel. Ou seja, um avançado com as características mais do Gabigol. Agora, eu acho que o Pedro não é só um ponta de lança diária. Eu creio que o Pedro tem todas as condições para ser bem mais do que isso, ser também um jogador muito forte a fornecer apoios frontais, que é algo que me parece muito importante quando se procura combinar com os médios. Eu creio que o Pedro tem essa capacidade e depois o Pedro tem algo que parece muito importante. Também tem golo com muita facilidade, é um jogador que define com muita qualidade. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Paulo vai olhar para ele e admito que possa pensar num 11 base com o Pedro como titular e procurar conjugar o Gabigol com o Pedro. Muito bem, Rui, eu queria fazer uma pergunta, o pessoal vai me matar aqui, que a gente está com o tempo precisando andar, eu te peço para ser bem breve, se puder, nessa resposta, que é os treinos dele. Se puder me resumir como são os treinos dele, como ele consegue preparar essa equipe para as suas convicções e qual é a metodologia principal dele? É claramente alta intensidade, ou seja, são treinos por norma muito curtos, mas em que praticamente não tens tempo para respirar, ou seja, o tempo de treino até pode ser mais reduzido, mas o trabalho é de alta intensidade. E isso é que permite, por exemplo, que as suas equipas deem a tal resposta de serem equipas dominadoras no meio-campo ofensivo do adversário e tremendamente reativas à perda, mesmo que nem sempre pressionem alto. Mas quando não pressionam alto, passa por essa perspectiva de não ser, de ser até algo estratégico, ou seja, procurar até deixar dar saída ao adversário para depois recuperar a bola na fase seguinte. Mas os treinos são competentíssimos, a equipa técnica que rodeia o Paulo trabalha na altíssima competição há muitos anos. Recordar-te que o Nacho Torrenho, que foi o adjunto do Paulo nos primeiros anos de carreira entre o Videoton e o Basileia, era alguém que ainda há 2 ou 3 meses era o diretor de ciência desportiva do Basileia, ou seja, o Basileia não o deixou sair, conseguiu mantê-lo na estrutura do clube e foi alguém que deixou uma marca muito grande nesta equipa técnica. É alguém que é especializado em ciência do desporto e que passou muito conhecimento ao Paulo Sousa, ao Víctor Sejas, que é alguém que era muito próximo do Nacho Torrenho e que trabalhou com ele, e sobretudo esta dupla é uma dupla essencial. Admito que os especialistas que entraram já depois do meu trabalho com o Paulo, a entrada destes 2 treinadores espanhóis, vêm muito na linha daquilo que são o Nacho Torrenho e que são o Víctor Sánchez naquilo que é a preparação física. Portanto, podem ter a certeza absoluta que os treinos não vão ser nada brandos para os jogadores do Flamengo. Eu sei que havia muitas críticas a isso em relação ao trabalho do Renato Gaúcho. Aqui vai ser o oposto, vai ser altíssima intensidade, mesmo que os treinos sejam mais curtos. Rui, a gente te agradece imensamente. Quem chamou? Muito obrigado. Rapidinho. Ele escalou já o Mateuzinho e o Pedro. Eu quero saber qual o 11 dele, na visão do Paulo Sousa, para fechar. Objetivo.
Ótimo. Cá está, há um bocado a questão do terceiro central, ou seja, do Filipe Luís poder ser adaptado, mas assim numa perspectiva, sem fazermos a tal adaptação, numa primeira perspectiva, Diego Alves na baliza, depois trio de defesas com o Rodrigo Caio, David Luiz e depois ou o Gustavo ou o Léo, veremos qual será a opção do Paulo aí, mas abre-te aí a hipótese do Filipe Luís ser o terceiro central pela esquerda, à direita Mateuzinho ou Isla, mas eu creio que o Mateuzinho pode vir a ser uma aposta do Paulo Sousa. Depois no meio campo, admito que consoante o adversário possa haver algumas alterações. O William Arão será visto pelo Paulo como o médio de recorte mais defensivo, ou seja, aquilo que vocês chamam o volante de marcação, e acredito que o volante mais criativo será sempre o Andréas Pereira. Agora, o Paulo admito que possa vir a pensar numa situação, que é colocar o Andréas um bocado mais recuado como 6 construtor, um 6 pensador de jogo, e o Arrascaeta como segundo médio. Isso dependerá sempre do perfil dos adversários. À esquerda, dir-te-ia o Filipe Luís, pela tal questão, até porque não parece que nenhum dos outros laterais, sobretudo o Ramon, se enquadre muito no perfil do Paulo, mas admito que aí, por exemplo, poderá haver uma surpresa. Procurar adaptar o Michael ou o Vitinho a essa posição e cá está, fazer do Filipe Luís o terceiro central da equipa do Flamengo. Depois, a tal questão, ou jogar 2-1 no ataque ou 1-2. Admito que o Gabigol será titular. Depois, o Everton Ribeiro também acredito que terá fortes hipóteses. E o terceiro elemento, admito que saia entre o Bruno Henrique e aí jogar mais num 2-1 ou 1-2 com o Pedro na frente e o Bruno Henrique terá caído do 11. Um breve comentário. Paulo Sousa sabe tanto do Flamengo quanto você já sabe, Rui? Não faço ideia. Não falo com ele então conta para ele, para poupar o tempo do teu amigo. Eu admito que acompanho o Flamengo há muito tempo e sobretudo então com a passagem do Jorge Jesus aqui em Portugal praticamente nós falávamos do Jorge Jesus todas as semanas, por isso eu nos últimos 2 anos praticamente vi os jogos todos do Flamengo, por isso estou muito confortável em relação a esse assunto. Rui, a gente está muito agradecido aqui pela tua generosidade. Eu é que agradeço, muito obrigado e muito obrigado pela vossa simpatia, foi absolutamente espetacular. A gente agradece muitíssimo e agarramos coleguice com você. A gente vai te chamar mais vezes.